Professor, o senhor poderia falar um pouco sobre a coloração do Papa Nicolau, dar algumas dicas e truques importantes para a gente, de sua experiência do dia a dia? Não apenas a coloração, mas todo o processo, tudo o que acontece no laboratório antes da análise é importante. Neste vídeo nós vamos tratar sobre esse assunto. Nós vamos tratar da fase pré-analítica dentro do laboratório e vamos abordar um pouco da fase analítica. Gostaria de destacar que o conteúdo deste vídeo é embasado em duas obras principais, que são o livro Citologia Cérvico-Vaginal, da professora Márcia Consolaro, e o Manual de Citopatologia para Citotécnicos, desenvolvido pelo Ministério da Saúde. Vamos ao nosso conteúdo. A etapa laboratorial da citologia do colo uterino. Tudo começa com a chegada do material ao laboratório. Então, o material é recebido, é devidamente cadastrado e, em seguida, deve ser realizada uma conferência. Este passo ele é extremamente importante, porque permite uma triagem dos eventuais problemas que possam estar associados à coleta, antes mesmo que a lâmina passe para um momento de análise. Saindo da recepção, após conferida, essa lâmina deve ser processada para uma posterior análise. Esse processamento é a coloração e o preparo da lâmina, a montagem da lâmina, né? Geralmente a técnica utilizada na maioria dos laboratórios, na grande maioria dos laboratórios hoje no Brasil e no mundo, é a técnica de Papa Nicolau, né? Podendo ainda ser utilizada a técnica de Shor. Ainda nesse vídeo nós vamos abordar de uma forma um pouco mais aprofundada a técnica de Papa Nicolau. Uma vez que a lâmina foi corada e montada, ela está pronta para leitura e posterior emissão do laudo. Existem métodos específicos de escrutínio, sendo que o mais indicado é o método de zigue-zague no sentido transverso da lâmina, de modo a respeitar a margem dos campos anteriores e assim percorrer todo o esfregaço. Uma vez esse esfregaço lido, o passo posterior é a elaboração do laudo. O citologista não deve elaborar um laudo usando termos próprios, ele deve usar uma terminologia de padrão internacional, que no caso hoje o mais utilizado é o sistema de Bethesda. Uma vez que a lâmina foi lida, o laudo foi emitido, né, ela deve ser arquivada ou devolvida para o paciente. Em caso de arquivo, o laboratório se torna o responsável pela guarda da lâmina por um período de 5 anos. Ele deve observar as condições que permitam a conservação da lâmina, um ambiente com temperatura controlada e com baixa umidade para evitar fungos. Então, existem critérios que normatizam esse arquivo, ele deve acontecer em ordem cronológica, em ordem numérica de protocolos, né, por um tempo de 5 anos, seja esta lâmina positiva ou seja esta lâmina negativa. Lembrando que sempre que o paciente quiser resgatar a sua lâmina, estando dentro do tempo previsto como norma, ele pode. Essa retirada deve ser feita mediante a assinatura de um termo de responsabilidade pela guarda da lâmina. Vamos ver agora alguma coisa sobre o processamento da lâmina. Uma vez que ela dá entrada na área técnica, ela será corada. Na grande maioria dos serviços de citologia no mundo inteiro, a coloração utilizada é a de Papa Nicolau, uma coloração policromática. Um dos objetivos pelos quais se utiliza a coloração de Papa Nicolau com largueza é exatamente essa definição das estruturas nucleares que ela tem condições de oferecer. Também ela possibilita uma transparência celular. Uma das vantagens da coloração de Papa Nicolau é que ela cora núcleo e citoplasma em momentos distintos.
Na verdade, não se sabe tudo sobre como se dá essa coloração. Sabe-se apenas que alguns fatores são importantes nesse processo, como, por exemplo, ligações iônicas. Então, a afinidade química do corante pela estrutura que ele se propõe a corar é um fato extremamente importante e utilizado pela técnica desenvolvida por Papa Nicolau. A concentração dos corantes também é considerado um fator muito importante, assim como o tempo de exposição da estrutura ao seu corante. Estar a lâmina bem hidratada favorece a ação da hematoxilina. A hematoxilina é um corante largamente utilizado para corar estruturas nucleares, para corar a cromatina. Os outros dois corantes que serão utilizados são o Orange G6 e o EA. Esses dois são corantes de base alcoólica. Então, a lâmina estar desidratada nesse momento favorece a ação desses corantes. Uma das vantagens da desidratação também é a redução da opalescência, uma vez que ele retira o excesso de água presente na célula e favorece a ligação dos corantes de base alcoólica às suas estruturas. A diafanização é o último passo na técnica de coloração de Papa Nicolau. Ela acontece com fins de clarificar a lâmina e tornar mais fácil tanto a identificação dos tipos celulares como também de processos inflamatórios que possam estar em curso ou mesmo processos pré-malignos e malignos. Após passar pela etapa da diafanização, utiliza-se meios como a entelã, como o bálsamo do Canadá, ou ainda como verniz vitral ou verniz automotivo para fixar a lamínula sobre o esfregaço. Após esta etapa, segue-se a leitura do esfregaço. Mas avaliando agora um pouco mais profundamente a técnica de Papa Nicolau, nós vemos que ela começa com a hidratação. Geralmente a lâmina, ao adentrar a área técnica, pronta para ser corada, ela está fixada ou por álcool absoluto ou ainda por uma película de fixador spray. No caso da película, ela deve ser removida e em seguida a lâmina deve passar por um processo de hidratação. A remoção dessa película deve ser feita em álcool absoluto ou próximo do absoluto. E esta hidratação ela consiste em banhos sucessivos em álcoois de concentrações decrescentes e em água. Após hidratada, essa lâmina deve ser imersa na hematoxilina de Harris. É o segundo passo, com o intuito de realizar a coloração nuclear. A hematoxilina tem afinidade por estruturas ácidas. Por essa razão, ela é um bom corante para um núcleo celular, uma vez que os principais componentes o principal componente nuclear é o DNA, ou ácido desoxirribonucleico. É um corante de base aquoso, que ela é carreada muito mais facilmente pela água. Daí a razão pela qual a lâmina deve estar bem hidratada antes de imergir na hematoxilina. Após o processo de coloração nuclear, segue uma desidratação. Essa desidratação ela vai acontecer com banhos sucessivos em álcoois de concentrações, no caso, crescentes, até chegar no álcool absoluto. Com esse ato, faz-se uma retirada da água intracelular e prepara-se essas células agora para a coloração citoplasmática com o Orange G6, que é um corante ácido que vai se ligar a estruturas que estão no citoplasma e é um corante de base alcoólica. Após o Orange G6, segue-se mais um processo de desidratação e também com banhos sucessivos em álcoois de concentrações crescentes até chegar num álcool absoluto.
preparando agora esta célula para a imersão em EA. Geralmente a concentração de EA mais utilizada para a citologia céfico-vaginal é o EA36. O EA60 é utilizado com muito mais frequência em citologia não ginecológica. O EA é uma mistura de corantes. Não existem corantes ácidos e corantes básicos que o compõem, sendo que a eosina é um dos elementos que estão presentes nessa composição. E por fim, processo de clarificação, também conhecido por diafanização, que são banhos sucessivos em xilol, não é? Ou ainda secagem em estufa a 60 graus por 20 minutos. Este é o primeiro vídeo de uma série que nós estamos produzindo sobre a etapa laboratorial do exame de Papa Nicolau. Gostaria de aproveitar para fazer um agradecimento a duas pessoas que estão colaborando conosco nesse trabalho, que é o Dr. André Fernando Zatar, um citologista de larga experiência, e a professora Nair Pereira Dean, que tem larga experiência no ensino de citologia e também atua como citologista. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe. Se você está começando a trabalhar com citologia, se está fazendo pós-graduação em citologia, ou simplesmente se você quer se aprofundar no conhecimento de citologia, você precisa seguir as nossas publicações. Quero te encontrar nos nossos próximos vídeos.